Vamos falar de futebol agora? Afinal, tem disputas pela Taça Rio nesse fim de semana, com estreia de Fluminense, Vasco e Botafogo, o campeão da Taça Guanabara. Aqui com a gente no estúdio, o Márcio Guedes. Boa tarde. Eliane. E o Flamengo, hein? Já jogou nessa primeira fase, não foi bem. O Eliane, o único time que antecipou o seu jogo, né? Mas não adiantou muita coisa não, porque o Flamengo foi um verdadeiro vexame na quarta-feira. Uma partida horrorosa, um segundo tempo para ser esquecido, e mesmo ganhando 2-0, perdeu de 3-2. Eu acho que é um espectro na rodada sobre os outros clubes por essa derrota do Flamengo. Ao mesmo tempo que os rivais gostam e curtem, porque num turno com sete jogos só, uma derrota vai pesar muito, pode pesar muito, há sempre uma ameaça de que haja uma outra zebra. Serve de alerta para os treinadores em todas as suas preleções. E mostra um Flamengo em crise, com possibilidade até de mudanças brevemente. Do técnico, será? O Dorival Júnior, por enquanto, ele está prestigiado, entre aspas, mas é um outro tropeço a essa altura, não creio que vai ter condições para que ele continue, não. Ele está muito indeciso, está mexendo demais no time, não encontrou ainda uma formação ideal, enfim, é preocupante. Agora, Botafogo em festa e Vasco jogam em casa? Todo mundo joga em casa, Botafogo, Fluminense, Botafogo amanhã contra o Quissamã, como favorito absoluto, como campeão, vai poupar até alguns jogadores, como o Bolívar, os jogadores que são mais veteranos, que têm mais problemas físicos. Agora, o Botafogo está com um banco de reservas que dá para fazer isso. E cá para nós, contra o Quissamã, eu acho que o Botafogo pode jogar com alguns reservas. Está cheio de surpresas aí, né? Não pode vacilar. Eu acho o seguinte, não pode jogar macio, relaxado, entendeu? Achando que já ganhou. Isso não. Quem entrar tem que partir firme e tem que tomar cuidado com os contra-ataques dos times pequenos. Qualquer jogo sempre pode trazer dentro de si uma amarga surpresa. O Fluminense vai jogar como? Como é que está a formação do Flu? O Fluminense não joga com o Thiago Neves, que se machucou. Também o Ayrton Silva com condição muito séria. O Deco deve ser afastado para que se recondicione fisicamente. Voltam o Wagner, o Tyson, um time modificado. O Abel muito preocupado com o sistema defensivo, que não acertou no campeonato. E o Fluminense, que está descansando um pouquinho na Libertadores, tem que começar a ganhar e jogar bem na Taça Rio, se é que pretende alguma coisa no campeonato. Mas também é favorito, joga domingo no Engenhão contra o Audax, que é um estreante do Campeonato Carioca. Uhum. E finalmente, né, o Vasco. Com volta redonda em São Januário, o Vasco traumatizado pela derrota de domingo, né? Porque você ficou chateado com a derrota do Vasco, não? Não. É a história do vice, pô, tanta piada, tem que dar a volta por cima esse Vasco. O Vasco sempre vice, né? E eu acho que o Vasco caiu na real. Sentiu que não tem um time tão forte quanto imaginava ter. Está preparando estreias do Yotun, do Sandro Silva, que pode melhorar o sistema defensivo. Precisa de um zagueiro de área para jogar ao lado do Dedé. E o ataque, dependendo do Carlos Alberto, é uma coisa instável. O Carlos Alberto um dia acerta, o outro não. O Éder Luiz nunca está presente, raramente faz gols. O Vasco é um time complicado, que não tem um bom elenco. E eu acho que dificilmente conseguirá alguma coisa no campeonato. A grande chance foi a Taça Guanabara, que lamentavelmente para a torcida vascaína perdeu. Okay. Em relação à venda de bebidas alcoólicas, vamos ou não vamos ter cerveja? Como é que vai ser Está uma confusão, porque o Ministério Público interveio e há uma autorização para que seja vendida, mas a federação diz que não tem que ter uma estrutura para vender. Eu sou favorável a venda antes do intervalo, porque não vai ser uma ou outra cerveja que vai aumentar a violência nos estádios. Tem que ser uma coisa controlada, quem infringir a lei que seja preso. Mas, pois é, essa punição que tem que haver, né? Todo mundo, há um padrão na Europa já, entendeu? Há um protocolo sobre isso. Você não pode vender bebida pesada, bebida quente, mas uma cerveja é ridículo você pretender levar a paz ao estádio impedindo algumas pessoas de beberem cerveja. Então, isso inclusive tumultua a entrada, porque todo mundo fica bebendo do lado de fora e na hora do jogo todo mundo entra ao mesmo tempo. É um tumulto tremendo, tem gente que bebe até demais porque chega cedo. Já chega cedo. Então, acho que tem que liberar realmente a venda de bebidas, que isso não vai ter nenhum problema. Com ou sem cerveja, o importante é que essa Taça Rio está animada, né? Está animado, todo mundo querendo essa última vaguinha. Botafogo já tem a vaga para a final. E agora Vasco, Flamengo e Fluminense é que estão brigando. Um abraço, obrigada, Márcio Guedes.